Bom dia, como está você? Como está seu coração? E aí, hoje, terça-feira, finalizando fevereiro. E já tá com seu cafezinho. Vamos tomar esse delicioso café. E como passou seu final de semana? Espero que você tenha descansado, tenha aproveitado bastante. Hoje nós estamos aqui para trazer uma palavra de força, de fé, e para nós juntas tomarmos um delicioso café. Quero convidar você agora para a gente abrir a palavra que está lá no livro de Marcos, no capítulo 4, o verso 30. A partir do verso 30, que diz assim, ó. E dizia: a que assemelhemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda que, quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas tendo sido semeada, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. Com muitas parábolas, tais lhe dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. E sem parábolas nunca lhe falava. Porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. Amém, querida? Hoje nós vamos aprender um pouco sobre essa estrondosa palavra do Senhor. Há um momento em que o Senhor está ministrando e os discípulos e aquele povo que estava ao redor de Jesus começa a indagar: Senhor, com o que nós vamos comparar o reino dos céus? Com que tipo de parábola nós vamos comparar? O Senhor, fazendo aquelas perguntas para o seu povo, aqueles questionamentos. E a hortaliça, que a mostarda naquela época era muito usada na Palestina, ali naquela cidade, naquele povoado. E o Senhor então o Senhor gostava de pegar, vamos supor, muitas das vezes o que o povo conhecia para falar em parábolas, para que eles entendessem e compreendessem. E o Senhor então aqui usa a parábola, a história da mostarda. E Ele fala: olha, há uma forma, vou explicar melhor para vocês por uma parábola, para vocês entenderem como que será a expansão do reino de Deus. Ele fala: olha, a mostarda é um grão das mais pequenininhas que existe, mas ela foi semeada na terra e ela cresce, e ela vem o seu crescimento, e ela fica sendo uma das maiores das suas hortaliças. Ou seja, ali numa horta, ela se torna uma das maiores, mas em comparação, ela é uma das menores sementes sendo plantada. Então, o que o Senhor quis dizer com aquela história, como seria seu reino? Ele estava dizendo que Ele mesmo era essa semente, uma semente pequena, que foi plantada na terra, que foi trazida por Deus para ser plantada na terra, para ser colocado na terra. Mas que através dessa semente, através dessa simples semente pequenina, o seu reino se multiplicaria, seria em expansão enorme, cresceria, e os seus ramos seriam grandes, a ponto de abaixo ter pousada para os passarinhos dos céus. Ou seja, Deus aqui está falando de algo grandioso. Jesus, Ele veio, ministrou sua palavra, ministrou sobre o seu reino. Muitos ali naquele momento, confusos, mas ali estava sendo semeada a palavra.
que através do ato que Jesus fez, hoje o seu reino é enorme. Apesar de muitas vezes a gente ver a situação que está o mundo, mas o reino de Cristo, ele é enorme. E ele só tem expandido. Eu e você fazemos parte desse reino. E assim como uma árvore, ela tem vários ramos, vai crescendo vários galhos, assim é o reino de Cristo. Assim somos nós, crescendo em Cristo. Eu cresço e ali eu vou ministrando a palavra, vou semeando a palavra e vai crescendo e vai multiplicando. Era sobre isso que Jesus estava querendo dizer, que era o seu reino, que ele seria enorme. Sabe, eu e você fazemos parte desse reino. Mas sabe também o que me chama um ponto curioso, que muitas vezes eu falo que nossa fé é como um grão de mostarda. É algo impossível de acontecer. Era o que o Senhor estava querendo dizer para aquele povo. Olha, vocês estão vendo essa sementinha? Ela é pequenininha. Vocês não dão nada por ela. Mas quando ela é plantada, ela cresce e é uma das maiores. Ou seja, filha, às vezes você olha e você pensa, meu Deus, é pequenino, é muito pequeno, não vai dar em nada. Mas a parte do crescimento, a parte do florescer, a parte do crescer, ela não vem de você, ela vem de Deus. O que Deus quer é que nós tenhamos fé. É que nós criamos no impossível. É que nós criamos nas coisas que ainda nós não vimos. Porque assim como o Senhor, através daquela palavra, estava ensinando para os seus discípulos, para todos que estavam ali, que o seu reino seria enorme através de um grãozinho de mostarda, uma pequena semente que não tinha para ele significativo nenhum, mas que o seu reino seria maior, uma das maiores nas hortaliças. Ele também está dizendo, olha filha, se você tiver fé, tomando um grãozinho de mostarda e lançar ela na terra fértil, ela crescerá e será uma das maiores. O que às vezes nós não estamos colhendo, nós não estamos recebendo? O que falta? Será que é a fé? Ou será que é porque estamos plantando numa terra que não é fértil? Uma terra dura, uma terra que não está fazendo com que nossa semente cresça? Às vezes nós devemos parar e analisar o que nós estamos fazendo de errado. Porque se Jesus falou, aqui Jesus fala do seu reino, mas ele fala, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, as coisas acontecerão, serão grandiosas. Mas por que às vezes a minha fé é pequena demais e eu não consigo? Eu até lanço, mas ela não cresce. Nada acontece. Eu quero te lembrar algo. Para você plantar, você tem que preparar a terra. Às vezes você está com a semente boa, você está com a semente, mas às vezes você não tem uma terra boa. Às vezes a terra tá dura. Às vezes a terra está precisando de uma adubação. Às vezes essa terra está precisando ser arada. Porque não é somente regar e jogar ali. Se você não for lá aguar, se você não preparar antes a terra. O que eu quero dizer, como está seu coração? Como está você? Às vezes nós precisamos arar, mexer na terra. A terra dura, aquela terra seca, jogar um adubo para que eu possa lançar a minha fé, para que eu possa lançar a minha semente. Uma terra dura nada cresce, a raiz não fica profunda. Eu preciso procurar uma terra boa, eu preciso preparar a terra. E nessa manhã o que o Senhor fala para nós, filha, prepara a terra, ara a terra. Porque a parte do crescimento é minha, mas a terra precisa estar boa.
Precisa ter essa parte de quebrantamento. Precisa ter essa parte de mover, de mexer, de jogar adubação nessa terra, preparar essa terra para receber a semente da fé. Precisa amolecer a terra para que quando a semente entrar, ela tenha espaço para crescer. A terra está fofa para que ela tenha estrutura para ir no mais profundo a sua raiz e crescer. E essa parte, ela depende de mim, de você, não de Deus. Ela depende de mim, de você. Que nós sejamos amolecidos, que nós sejamos aquebrantados, nós sejamos preparados, sejamos moldados. Para que quando nós lancemos a nossa fé, ela possa ser grande. O impossível possa acontecer. Uma terra dura nada cresce. Mas que eu e você possamos ser moldadas hoje pelo Espírito Santo, para que nós, quando lancemos a nossa fé, ela possa ser grande, ela possa ser enorme, que os ramos dela possam ser grandes, que através da nossa fé as pessoas possam encontrar também um lugar de descanso, sombra para descansar. Sabe, uma pessoa que tem sabedoria, uma pessoa que é otimista, que ela tem muita fé. As pessoas vão em busca, as pessoas vão atrás, porque ali há repouso, ali é uma palavra de conforto, ali é uma palavra de ânimo, ali é uma palavra de ânimo. Que você nessa manhã possa ser moldada por Deus, para que a sua fé seja fortalecida, para que você seja renovada, seja restaurada. E eu e você fazemos parte desse reino. Vamos orar. Senhor Deus, Pai, nessa manhã, eu entrego ao Senhor, Pai, nosso coração, Pai, para que o Senhor possa moldar, quebrantar essa terra, ó Pai. Que nós sejamos, ó Pai, amolecidos, ó Pai, para que quando a nossa fé for plantada, for semeada, há uma terra boa, uma terra, Senhor Jesus, fértil, uma terra saudável, para que possa crescer, o impossível acontecer. Espírito Santo, naquela época, quando o Senhor falava, parecia algo impossível de acontecer. Mas hoje, com os olhos da fé, nós vimos que aquela pequena semente que foi semeada através do Senhor, ela cresceu e seu reino expandiu de uma forma estrondosa. E assim hoje o Senhor fala para nós, se nós tivermos fé no tamanho de um grão de mostarda, assim como o Senhor vem ministrar algo impossível de acontecer, aconteceu. Assim será também nós, ó Pai, se lançarmos a nossa fé em uma terra boa, ela crescerá e será estrondoso, Pai, o impacto que fará. Deus, nessa manhã eu te peço, fortaleça a nossa fé, o nosso ânimo, a nossa alegria. Nos ensine, ó Pai, os princípios do Senhor, de aquebrantamento, de aquebrantar a nossa alma, de amolecer, ó Pai, nosso coração endurecido, de arar a terra, de afofar a terra, ó Pai, a sensibilidade novamente para nós. Traga a sensibilidade, ó Pai, para que nós possamos te sentir, te ouvir, para que quando essa fé, ó Pai, ela for semeada, eu possa crescer, eu possa ser uma das mais fortalecidas, Senhor, no Teu reino. Espírito Santo, fortaleça nós nessa manhã de terça-feira. Abençoe todos os sonhos, projetos que o Senhor tem para nós. Senhor, Pai, nós oramos e te agradecemos e entregamos nessa manhã nosso coração. Entregamos, Senhor Jesus, a nossa casa, a nossa família. Que o Senhor esteja, ó Pai, blindando, guardando e livrando no nome de Jesus. Assim, ó Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, querida? Uma palavra simples, pequena,
mas que a sua fé possa ser fértil, possa ser fortalecida. Não importa o tamanho. Aqui o Senhor está dizendo, não importa o tamanho. O importante é você ter uma terra boa e lançar a sua fé. Se por mais que ela é pequena hoje, lançando em uma terra boa, ela crescerá e será grande. Não olhe para a circunstância, não olhe para o tamanho. Olha para o seu Deus que é grande. E como exemplo de uma parábola do seu reino, e ela se cumpriu, assim também se cumprirá na sua vida aquilo que você almeja, aquilo que você deseja. Amém, querida? Desejo para você um bom dia. Que a graça e o amor de Deus esteja com você. Um beijo no coração e até amanhã para mais um Devocional com Deus.